E aí, pessoal, tudo bem? Se eu falar a palavra psicologia, o que vem na cabeça? Leitura de mentes? Dicas de relacionamento? Pois é, hoje a gente vai separar o que é fato do que é ficção para descobrir o que a psicologia é de verdade, começando justamente pelos mitos mais famosos. Vamos começar com o clássico dos clássicos, né? A ideia de que psicólogos são tipo leitores de mente. Que eles têm uma habilidade quase mágica de sacar os pensamentos mais secretos de alguém só de bater o olho na pessoa. E essa aqui, então? A psicologia é como se fosse um manual para a vida amorosa, uma ferramenta secreta para decifrar o que se passa na cabeça dos outros e, quem sabe, garantir aquele final feliz. Essa visão é super comum. E para fechar essa primeira rodada, tem essa mistura de psicologia com análise de caligrafia e até astrologia. Todas essas ideias criam uma imagem bem específica, mas a pergunta que fica é: será que essa imagem tem a ver com a realidade? Vamos investigar isso mito por mito. Beleza, vamos pro primeiro então. Mito número 1, o psicólogo leitor de mentes. Essa é tipo a ideia que não morre nunca, a mais famosa de todas sobre a profissão. E essa ideia é tão forte, mas tão forte, que imagina só, umas 75% das pessoas, quando encontram um psicólogo, mandam exatamente essa pergunta. Isso mostra o quanto esse mito está espalhado. Só que o foco da psicologia científica é outro, completamente diferente. O pulo do gato é o seguinte: a psicologia científica não está focada na mente de uma pessoa específica, mas em padrões que valem para todo mundo. É o que chamam de lei dos grandes números. Pensa, tipo, num economista. Ele não vai prever se a sua ação vai subir amanhã, mas ele pode explicar as regras gerais do mercado. A psicologia funciona de um jeito parecido, buscando princípios que se aplicam a muita gente. Bora pro segundo mito, que tem tudo a ver com o primeiro. Mito número 2, o psicólogo como um vidente, um adivinho. Será que a psicologia é só uma superstição com um nome mais chique? Olha só, para ilustrar isso, tem uma história real que é sensacional. Um professor de psicologia encontrou um vidente taoísta no aeroporto. O vidente fez 3 previsões que pareciam certeiras. A primeira, você é um homem de sucesso. A segunda, você vai ficar rico, mas hoje te falta um assistente. E a terceira, cuidado com romances na sua idade. E o mais doido é que o professor falou: pois é, acertou tudo. Parece mágica, né? A pessoa se sente totalmente decifrada, mas... Peraí, vamos parar para pensar um pouquinho? O que tem de errado aqui? O que esse vidente sabia de verdade sobre aquele professor? E aí que tá o segredo. O professor sacou que as previsões não eram sobre ele. Eram afirmações super genéricas, com alta chance de serem verdade. Pensa bem, quase todo homem de meia idade que está desembarcando de um voo internacional tem algum nível de sucesso. Se ele está na fila do táxi, é óbvio que não tem um assistente com ele ali. E o conselho sobre romances? Bom, esse é um bom conselho para qualquer um, em qualquer idade. E esse caso mostra direitinho a diferença fundamental. A superstição, tipo a do vidente, ela quer confirmar o que a gente já acredita. Ela pede para a gente ter fé. Já a ciência, a ciência faz o contrário. O princípio básico dela é a refutação. É duvidar, criticar, testar o que estão falando. Não é sobre acreditar, é sobre ter provas. Ok, vamos para o nosso terceiro grande mito. Aquela ideia de que todo mundo que se forma em psicologia vai trabalhar como terapeuta, cuidando só de saúde mental e aconselhamento. A real é que a psicologia é um mundo gigantesco. Claro, a psicologia clínica é uma área super importante, mas dá uma olhada no tanto de coisa que tem. Tem psicologia educacional, para ajudar as pessoas a aprenderem melhor, psicologia do esporte, para turbinar atletas, tem psicologia econômica, política, industrial. O campo estuda praticamente tudo que envolve a experiência humana. E com isso a gente chega no último mito, que talvez seja o mais traiçoeiro de todos, a ideia de que psicologia é só senso comum. Sabe, aquilo que todo mundo já está careca de saber, mas dito com umas palavras difíceis. Para testar essa ideia, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Um que foi criado pelo Daniel Kahneman, que ganhou um prêmio Nobel. Imagina uma pessoa, o nome dela é Van Glan. Ela é solteira, tá na casa dos 30, é inteligente, fala o que pensa, se formou em filosofia e se interessa muito por justiça social. Grava bem essa descrição aí. E aí vem a pergunta, o que é mais provável? Opção 1, que ela seja uma caixa de banco, ou opção 2, que ela seja uma caixa de banco e também seja ativa no movimento feminista. A grande maioria das pessoas, quando ouve a descrição, escolhe a segunda opção. A descrição parece que encaixa como uma luva na imagem de uma ativista, não parece? Só que, se a gente for pensar friamente pela lógica, isso está errado.
Pensa comigo, o grupo de todas as caixas de banco é muito, mas muito maior do que o subgrupo de caixas de banco que também são feministas. A chance de duas coisas acontecerem ao mesmo tempo nunca pode ser maior que a chance de uma só acontecer. Isso se chama viés da probabilidade conjunta. É a nossa intuição, o tal do senso comum pregando uma peça na gente. E a psicologia nos ajuda a entender o porquê. Olha esse outro exemplo da vida real. Rolou uma história um tempo atrás de que as tias chinesas compraram tanto ouro que peitaram os gigantes de Wall Street. É uma história em tanto, fala a verdade. Ela se encaixa numa imagem mental que a gente cria com facilidade. Mas e os dados de verdade? O que eles mostram? Uma pesquisa feita com 100 mil famílias na China mostrou exatamente o contrário. O grupo que mais compra ouro lá são os jovens. As tias, na verdade, são as que menos compram. De novo, o senso comum, dançou. A história que viralizou era sobre um grupinho muito específico, o das tias ricas, e não sobre o grupo todo. Então, tá? Depois de derrubar esses mitos todos, o que sobra? O que é de fato a verdadeira ciência da mente? Bom, ela se apoia em pilares muito fortes, como os que a gente viu aqui: evidência e a busca por refutação. A ideia central é essa aqui, ó. A psicologia científica não tem nada a ver com adivinhação ou leitura de mentes. É uma ciência séria, rigorosa, que usa evidências para testar nossas intuições e, muitas vezes, para mostrar que o nosso senso comum pode estar redondamente enganado. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Pega aí uma crença de senso comum que guia as suas decisões no dia a dia. Agora se pergunta, qual é a evidência real que sustenta essa ideia? A verdadeira ciência da mente convida a gente a fazer exatamente isso. Questionar o que a gente toma como certo. Valeu por acompanhar a gente.